Bom, pessoal, nós vamos ver agora, fechando a parte de análise combinatória, problemas especiais de contagem. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for algo muito importante, quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Exemplo 1. A figura abaixo representa uma área de ruas de mão única. Em cada esquina, em que há duas opções de direção, como na figura ao lado, o tráfego se divide igualmente entre elas. Se 2.560 carros entram na área pela rua P, qual o número de carros que vão sair por Y? Bem, vamos à solução. Vão sair, solução 1, né? Vão sair por Y, do total inicial, todos, exceto os que entraram por P, mas não saíram por X. Então, você vai ter que fazer 2.560 menos 640. Reparem que entraram por P 2.560 carros, houve uma divisão por 2 que foi 1.280, 1.280 seguiu para cima, e outros 1.280, a outra metade, foi para a direita. Quando chegou no entroncamento mais acima, metade de 1.280 é 640. Então, 640 saíram por X e outros 640 foram para a direita. Bom, então, uma maneira de fazer é pegar o total de carros que entraram por P e subtrair os 640, ok? Que foram os que saíram por X. Então, vai dar 1.920. Bom, a solução 2, agora é o seguinte, vão sair por Y, como se vê na figura, uma quantidade de carros igual à soma abaixo. 1.280 mais 640, que são os números que estão nas ruas horizontais. Então, o resultado dá 1.920 da mesma forma. Ok? Problema clássico. O exemplo 2. O senhor João tem um pequeno grelhador e nele há espaço para apenas 2 bifes. Sua mulher e sua filha estão com fome e ansiosas para comer. Suponha que cada lado do bife leva 10 minutos para grelhar. Qual o menor número de minutos para grelhar os 3 bifes? Essas são as opções de resposta que nós vamos fazer agora para vocês. Olhando para esse bife, dá até vontade de comer um, né? Dependendo da fome. Então, vamos lá. Nós vamos chamar os bifes de A, B e C. E as faces de cada bife nós vamos chamar de A1 e A2, referentes ao bife A, B1 e B2, referente ao bife B, e C1 e C2, referente ao bife C. Então, nós vamos montar uma tabelinha. Tem o bife A, o bife B e o C, e os lados de cada bife. Então, nós podemos fritar o A1 e o B1. Isso vai levar 10 minutos, porque a grelhadeira só aceita, 2 bifes de cada vez. Então, nós não podemos grelhar o mesmo bife em 2 lados diferentes ao mesmo tempo. Então, tem que ser um lado de um bife e um lado de outro. Bom, aí vai dar 10 minutos. Vai levar mais 10 minutos para eu tirar aqueles bifes que já estavam grelhados e grelhar agora o lado A2 do bife A e o lado C1 do bife C. Eu agora vou tirar e vou colocar o lado B2 do bife B e o lado C2 do bife C. Pronto. Levou 10 minutos a cada 2, como vocês veem na tabela, então é só somar e o resultado é 30 minutos. É mais fácil do que parecia, né? Bem, agora o exemplo 3. 4 pessoas chegam a um rio no meio da noite. Há uma ponte estreita, mas ela só pode aguentar 2 pessoas ao mesmo tempo. Como já é noite, a tocha deve ser usada para atravessar a ponte. A pessoa A pode atravessar a ponte em 1 minuto, a B em 2 minutos, a C em 5 minutos e a D em 8 minutos. Então é 1, 2, 5 e 8 minutos. Quando 2 pessoas atravessam a ponte juntos, eles devem se mover no ritmo da pessoa mais lenta. Há a possibilidade de todos eles atravessarem a ponte, levando no total 15 minutos ou menos. Vamos ver.
Bom, nós temos a margem esquerda e a margem direita, e a ponte, e no meio o rio. As pessoas A, B, C e D. É preciso notar que pode-se economizar um tempo precioso fazendo os dois mais lentos C e D cruzarem o rio juntos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos ver a tabela por linha. A, B, C e D estão na margem esquerda, então não há perda de tempo aí. Agora, C e D, que são os mais lentos, eles cruzam o rio, né? Então, eles permanecem na margem esquerda, desculpe. Aí o A e o B cruzam o rio. Bom, então, agora a pessoa A retorna para a outra margem. E aí, se a pessoa A retornou, estão na margem esquerda agora as pessoas A, C e D. Agora C e D cruzam o rio. Então, quem é que está do lado na margem direita agora? É o B, o C e o D. Bom, só que o B vai ter que retornar, porque o barco não retorna sozinho. Então, o B retornando, agora estão na margem esquerda o A e o B. Bom, o A e o B vão atravessar, cruzar o rio, e agora nós temos aí as 4 pessoas na margem da direita do rio. Bom, os tempos que levou cada cruzamento com as pessoas que estavam colocadas na tabela foram colocados no final, os tempos e o tempo acumulado. Então, 0 mais 2 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 8 dá 11, 11 mais 2 dá 13, 13 mais 2 dá 15. Então, é possível atravessar em 15 minutos. Ok? Bem, vocês podem fazer esse tipo de solução usando tabela, ou então, como no próximo problema dos canibais e missionários, fazer uma animação. Essa é uma solução um pouco mais artística. 3 canibais e 3 missionários estão viajando juntos e chegam à margem de um rio. Eles desejam atravessar para a outra margem para, desta forma, continuar a viagem. O único meio de transporte disponível é um barco que comporta no máximo 2 pessoas. Em nenhum momento o número de canibais pode ser superior ao número de missionários, pois, desta forma, os missionários estariam em grande perigo de vida. Qual é o número mínimo de travessias do barco? Bem, vamos à solução, que foi retirada do canal do YouTube, nesse endereço que vocês estão vendo lá em cima. Aí a descrição do enunciado, que já foi feita, e segue a solução. Então vai um canibal e um missionário para a margem esquerda. Volta um missionário. Agora vai um canibal e outro canibal. Eles cruzam e vão para a margem esquerda. Um canibal volta. E agora vão 2 missionários. Eles desembarcam na margem esquerda, um deles, e um canibal volta, junto com o missionário. Desembarca o missionário, vão 2 missionários para a margem da direita para a esquerda. Agora vai um canibal, atravessa para a margem direita, junto a outro canibal, e agora um canibal volta para pegar o outro que faltou. E agora está todo mundo na margem da esquerda. Ok? É isso. Então o número de travessias é igual a 11. Ok? É só você contar o número de travessias que apareceu na figura durante essa filmagem. Agora o exemplo 5 é para casa. 3 homens querem atravessar um rio. O barco que possuem suporta no máximo 150 kg. Eles pesam 50 kg, 75 kg e 120 kg. Qual o menor número de viagens que devem fazer para atravessar o rio? Aí estão as opções. E aí um exemplo de barco. A resposta é a letra C e fica para casa. Agora, número 6, também é para casa. Os assaltantes. Uma quadrilha de 3 ladrões assalta um banco e foge com uma mala de dinheiro para um aeroporto onde um avião pronto para decolar está à espera. O esconderijo é seguro, mas a fuga é difícil, porque o avião só comporta 170 kg. Só um dos ladrões sabe pilotar e ele pesa 60 kg. O segundo, que é o guarda-costas do chefe, pesa 100 kg e o chefe pesa 70 kg. O chefe teme que o piloto fuja com o dinheiro, que pesa 40 kg. Se tiver uma oportunidade,
O piloto tem a mesma preocupação em relação ao chefe. Apenas o guarda-costa merece a confiança de ambos. A quadrilha, no entanto, já elaborou um plano de fuga capaz de satisfazer a todos. Qual é esse plano? Bem, essa questão é para vocês fazerem. Tem um esboço de solução para vocês aí no próximo slide. E vocês podem tentar fazer e depois conferir. Tá? A 7 também é para casa. A banda U2. A banda U2 tem um concerto que começa daqui a 17 minutos e todos precisam cruzar a ponte para chegar lá. Todos os 4 participantes estão do mesmo lado da ponte. Você deve ajudá-los a passar de um lado para o outro. É noite. Na ponte, só pode passar no máximo 2 pessoas de cada vez. Só há uma lanterna. Qualquer pessoa que passe, uma ou 2, deve passar com a lanterna na mão. A lanterna deve ser levada de um lado para o outro e não pode ser jogada, etc. Cada membro da banda tem um tempo diferente para passar de um lado para o outro. O par deve andar junto no tempo do menos veloz. Então, o primeiro integrante é o Bono, ele leva 1 minuto para passar. O segundo é o Ed, que leva 2 minutos para passar. O terceiro é o Adam, que leva 5 minutos para passar. E o quarto é o Larry, que leva 10 minutos para passar. Então, é 1, 2, 5 e 10 minutos. Por exemplo, se o Bono e o Larry passarem juntos, vai demorar 10 minutos para eles chegarem do outro lado. Por quê? Porque o Larry é o mais lento dos dois. Se o Larry retornar com a lanterna, 20 minutos terão passados e o show sofrerá um atraso. Como organizar a travessia? Aí está os 4 integrantes da banda, as suas respectivas fotografias, e aí uma possível solução, ok? Vocês devem tentar fazer e depois olhar para a solução para ver o que conseguiram acertar, ok? Então, 17 minutos. Essa é a nossa bibliografia. No caso, esse capítulo não é uma matéria específica, mas sim um tipo de exercício comum. São chamados exercícios de travessia. Tá? Se vocês gostaram da aula, por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula. Caso vocês tenham alguma necessidade de contato, eu estou disponível para aulas particulares nesse telefone. Ok? Grande abraço e bom final de semana a todos.